E aí, pessoal, começaremos mais um vídeo sobre análise combinatória, certo? Utilizando o princípio fundamental da contagem, conhecido como PFC, ou princípio multiplicativo, né? Esse nome mais abreviado, a gente pode usar bastante agora, né, para simplificar e não usar esse nome tão grande. Então, você pode encontrar dessa forma ou dessa. Eu prefiro o fundamental da contagem, né, PFC, mas vamos usar princípio multiplicativo. Então, vamos fazer primeiro exercícios variados, primeira parte, com vários exemplos. Depois a gente faz outro vídeo com outros exemplos um pouquinho mais, né, difíceis, certo? Então, o primeiro exemplo é isso. Para fazer uma viagem Rio-São Paulo-Rio, ou seja, vai do Rio para São Paulo e depois volta para o Rio. Posso usar como transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantos modos posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Então, solução, né? Se você quiser, você dá pausa, tenta responder e depois prossegue o vídeo. Então, vamos resolver agora. Resposta. Então, veja, você tem que tomar duas decisões. Primeiro, ir do Rio para São Paulo e depois de São Paulo, né, para o Rio. Então, a primeira decisão que você tem que tomar é a ida. Por exemplo, do Rio para São Paulo, existem quantas maneiras de eu ir? Trem, ônibus ou avião. Então, existem três maneiras. Então, existe três maneiras, são três possibilidades. Agora, veja só, não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida. Então, se caso você foi de trem, por exemplo, certo? Se você foi de trem, não pode mais, na volta, né, voltar, no caso, né, de trem. Não pode pegar o transporte de trem na volta. Então, vamos lá. Se eu não posso voltar de trem, então eu tenho que voltar de quê? Obrigatoriamente, ou ônibus ou avião. Então, na ida, são três possibilidades, qualquer uma das três. Mas se eu escolhi o trem, na volta eu não posso escolher o trem. Então, eu tenho duas possibilidades. Então, duas possibilidades para a volta. Então, na ida eu tenho três opções, né? Três meios de transporte, três possibilidades. Esse três é possibilidades. E para a volta, uma vez que eu escolhi um, pode ser esse ou esse ou esse. Se eu escolher avião, fica ônibus e trem. Se eu escolher trem, fica ônibus e avião. Então eu tenho duas possibilidades. Aí, pelo princípio multiplicativo, basta eu multiplicar. 3 vezes 2, 6. Então, existem 6 maneiras, ou se você quiser chamar modos, de eu ir do Rio para São Paulo e voltar, certo? Para o Rio. De modo que o caminho de ida seja diferente do caminho de volta. Ou seja, não pode pegar o mesmo transporte. Então, essa é a resposta. Outro exemplo é o seguinte. Se você quiser, você pode dar pausa no vídeo, né? De quantos modos 3 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras em fila? Então, veja, você tem 3 pessoas e tem 5 cadeiras em fila disponíveis, certo? Aí quer saber de quantos modos pode acontecer isso, né? Dele sentar-se. Então, dos 3 pessoas. Então, desenho aqui 3 pessoas, vermelho, preto e azul, só para facilitar. E aqui embaixo, 5 cadeiras, né? Faz de conta que isso aqui são 5 cadeiras. Então, veja só. Quando é esses problemas de pessoas e cadeiras, certo? Pessoas e cadeiras, você sempre pensa no melhor, na menor quantidade. Então, por exemplo, são 3 e aqui 5. Então, tem menos pessoas que cadeiras. Então, você escreve 1, 2, 3, 3 tracinhos. 1, 2, 3. Isso vai ser a primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. E você se coloca no lugar das pessoas. Por exemplo, a primeira pessoa, seja qual for das 3, ela vai sentar. Então ela chega aqui, olha para as cadeiras. Então ela está aqui olhando para as cadeiras. Quantas opções ela tem para sentar? 5, né? Então a primeira pessoa a sentar tem 5 possibilidades de sentar, que é qualquer uma das cadeiras. Agora, se por exemplo ela sentou aqui, né? Um exemplo, sentou aqui. Aí vem a segunda pessoa, certo? Quantas possibilidades ela vai ter de sentar? A segunda pessoa. Veja, se já tem uma pessoa sentada, só resta 1, 2, 3, 4. 4 possibilidades. Agora, por exemplo,
segunda pessoa, se por exemplo ela sentou aqui, ó, certo? Nessa última cadeira, aí a última pessoa vem, que é a terceira pessoa, vai ter quantas possibilidades? Ó, 1, 2, 3. Então a terceira pessoa tem 3 possibilidades de sentar. Aí agora, ó, pelo princípio multiplicativo, basta você multiplicar. Veja, 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 4 é 20. E 20 vezes esses 3, né? Porque vai multiplicar os 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3. Ó, uma maneira de multiplicar é só você fazer 3 vezes 2, 6 e colocar o 0, né? Maneira mais fácil de multiplicar quando tem 0. Multiplica 3 vezes 2 e coloca o 0. 60. Então a resposta da multiplicação dá 60. Então existem 60 modos de 3 pessoas sentar-se em 5 cadeiras. Exemplo 3, né? Ali. João possui 5 blusas, 3 calções e 2 pares de sapato. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Então, resposta. Veja, ele tem 5 blusas, 3 calções e 2 pares de sapato. Então ele vai se vestir, o que ele está falando aqui é para ele escolher uma blusa, um calção e um par de sapato. Então a primeira escolha, vamos supor que seja a blusa, depois calção, depois pares de sapato. Então para escolher blusa, ele tem quantas possibilidades? Se ele tem 5 blusas, ele tem aqui 5 possibilidades para escolher blusa. Calção ele tem 3, então aqui ele tem 3 possibilidades de escolher. E pares de sapato ele tem 2, então tem 2 opções de sapato para escolher, né? De pares de sapato. Aí agora pelo princípio multiplicativo, basta só multiplicar. 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é o dobro de 15, ou seja, 30. Então isso vai dar igual a 30. Depois você faz a multiplicação aí e verifica que vai dar 30. Então existem 30 maneiras diferentes dele se vestir, certo? Outro exemplo é o seguinte: de quantas maneiras podemos formar uma fila com Carlos, Felipe, Marina e Ana? Vejam, 1, 2, 3, 4 pessoas. Então a resposta, eu tenho 4 pessoas e quero formar uma fila. Então nessa fila vai ter o primeiro lugar, né? Segundo lugar, terceiro lugar e quarto lugar. Qualquer pessoa pode ficar no primeiro lugar. Então você pensa o seguinte: vai formar essa fila, você vai formar a fila. Então quantas possibilidades tem para a primeira pessoa? Ou seja, qualquer uma das 4, né? Carlos, Felipe, Marina ou Ana. Então tem 4 possibilidades. Para a segunda pessoa, né? Que vai ficar na fila, segundo lugar da fila. Veja, se por exemplo Carlos está aqui, Carlos não pode estar aqui. Então seria as outras 3. Então 4 possibilidades. Primeiro lugar, resta 3 pessoas para o segundo. Ora, se já tem o primeiro lugar, o segundo lugar, já tem 2 pessoas. Sobra 2 pessoas para ocupar o terceiro lugar. Então existem 2 possibilidades. Depois que tem uma pessoa no primeiro lugar, uma no segundo lugar, outra no terceiro, de 4 pessoas já tem 3 colocadas. Então só falta uma, só resta uma possibilidade. Isso não significa que sempre vai começar com Carlos. Quando eu boto essas 4 possibilidades, significa que pode ser Carlos, Felipe, Marina ou Ana. Então agora, pelo princípio multiplicativo, basta você multiplicar. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2, ou 2 vezes 12, 24. 24 vezes 1, 24. Então a resposta, 24 maneiras, certo? Que podemos formar filas com 4 pessoas. Então são 24 filas possíveis. E o último exemplo dessa aula: existem 5 tipos diferentes de xícaras de chá e 3 tipos diferentes de pires na loja A Festa do Chá. De quantas maneiras você pode formar um conjunto de xícara com pires? Ou seja, escolher uma xícara e escolher um pires. Então, a resposta. Veja, primeiro você vai escolher uma xícara. São quantas xícaras? Então, vejam só. Aqui diz que existem 5 tipos diferentes de quê? Xícaras. Então, se ele vai escolher uma xícara para formar o conjunto, existem 5 possibilidades. Porque existem 5 tipos de xícaras, certo? Agora é escolher um pires.
tem 3 tipos diferentes, ó, de pires. Então, existem 3 possibilidades. Agora, pelo princípio multiplicativo, 5 vezes 3, ou 3 vezes 5, né, que é a mesma coisa, multiplicar uma ordem ou outra não altera a resposta, ou seja, o produto. Então, 5 vezes 3, 15. Ou seja, existem 15 conjuntos diferentes de xícara com pires. Certo? Até a próxima.